dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletir na palavra de Deus e louvamos ao Senhor pelo privilégio de podermos dividir desses momentos devocionais que fazem tão bem a nossa alma, que nos fortalece e nos dá direção. A palavra de Deus, ela dirige os nossos passos. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, encare o livro de Provérbios como orientações de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos ler os versos 18 e 19 do capítulo 12, que diz assim: apaurador cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Mais uma vez surge no nosso caminho a palavra paurador. Eu já disse anteriormente e é necessário lembrar que essa palavra significa tagarela. Aquela pessoa que fala sem medir aquilo que está falando, aquela pessoa que primeiro fala para depois pensar. O paurador é aquela pessoa que não cuida e não tem preocupação se as suas palavras estão ou não ferindo aquele que ouve. Eu gosto de lembrar de uma expressão de um sábio que diz o seguinte: há coisas que não voltam. Uma bala atirada, uma flecha lançada, uma palavra falada. Nós precisamos ter muito cuidado porque as palavras, elas podem ferir, e a Bíblia diz que há paurador cujas palavras ferem como espada. Muitas pessoas estão carregando feridas na alma em função de palavras mal faladas. Às vezes no ambiente familiar, filhos que carregam feridas produzidas por palavras ditas pelos seus pais. Às vezes é na relação conjugal, marido e mulher falam coisas que não deveriam ser ditas e aí ferem, né? Diz o texto da palavra de Deus, como espada. A espada, ela fere lá no mais profundo, e é isso que a palavra de Deus está dizendo. As palavras, quando elas não são faladas com o devido cuidado, elas produzem feridas, elas produzem machucados, né? na vida de quem ouve. Por isso, nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Quem fala demais erra muito. Quem fala sem pensar erra mais ainda. Tem pessoas que não conseguem colocar freios nas suas bocas e aí sai falando desmedidamente e acaba trazendo mal-estar, acaba trazendo feridas na vida dos outros. E a palavra de Deus nos convida a repensar essa maneira de agir, porque se de um lado o paurador traz ferida, traz doença, o paurador traz angústia, o tagarela fala e gera esse tipo de consequência, a palavra de Deus diz assim, olha, porém a língua dos sábios traz saúde. É tão bom quando a gente dá um conselho, dá uma orientação, e esta orientação é bem recebida e isso produz saúde. É tão bom quando isso acontece e nós precisamos cuidar para que as nossas palavras, elas geram saúde na vida de quem está nos ouvindo. O apóstolo Paulo vai nos dar uma orientação muito segura a respeito disso, dizendo que a nossa palavra, ela precisa produzir edificação, ministrar graça
naquele que nos ouve, seja no ambiente público ou seja no ambiente privado, seja diante dos holofotes ou quando ninguém está nos vendo. A nossa palavra precisa ser temperada, diz a palavra de Deus. Ela precisa ser falada com veracidade. Por isso, no verso seguinte, no verso 19, a Bíblia diz que o lábio veraz, isto é, o lábio que fala a verdade, aquele que está comprometido em falar coisas boas, coisas abençoadoras, o lábio veraz permanece para sempre. Mas a língua mentirosa dura só um momento. Tem um ditado que diz que mentira tem pernas curtas. E logo a pessoa que envolve-se na mentira cai em descrédito. Por isso, nós precisamos estar comprometidos com a verdade, comprometidos com o lábio veraz. E assim nós vamos usar as nossas palavras para edificação, para abençoar, para trazer saúde para a vida daqueles que nos ouvem. Cuide das suas palavras. Esta é a recomendação da palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer porque os lábios podem estar carregados de bondade, de verdade. Os lábios podem estar carregados de edificação, da tua palavra. E nós queremos te pedir, ó Deus, que as nossas palavras possam gerar saúde na vida de quem nos ouve. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível à tua voz e ajuda-nos, ó Deus, para que nossas palavras sejam palavras de bênção, seja no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, na nossa escola ou no ambiente da igreja, que a gente sempre tenha palavras abençoadoras. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?